1 Tessalonicenses, capítulo 5, Cristo retornará em breve? Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Nota de rodapé 1. Desde o início da igreja surgem de tempos em tempos pessoas que afirmam conhecer o dia do Senhor, ou seja, o dia do glorioso retorno de Jesus Cristo. Entretanto, Paulo nos lembra das palavras proféticas do próprio Senhor, garantindo que sua volta pode acontecer a qualquer momento, mas cuja data e hora são a determinação secreta e exclusiva de Deus Pai. Mateus capítulo 24, versículo 42, versículo 43, Lucas 12, versículo 39, versículo 40, 2 Pedro 3,10, Apocalipse 3,3, Apocalipse 16, 15 e Atos 1, versículos 6 e 7. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Nota de rodapé 2. A expressão hebraica dia do Senhor tem sua origem no Antigo Testamento, Amós 5,18, e refere-se a um período de tempo em que o Espírito de Deus intervirá pessoalmente na terra e especialmente na humanidade, com juízo penal e premiações de bênçãos. No Novo Testamento, o conceito se mantém inalterado, apresentando a condenação dos incrédulos e ímpios e a salvação dos crentes sinceros. Romanos 2,5, 2 Pedro 2,9, 2 Pedro 3,12, Efésios 4,30. É citado também como o último dia, João 6,39, o grande dia, Judas capítulo 1, versículo 6, ou simplesmente o dia, 2 Tessalonicenses 1,10. Esse será o dia em que tudo será consumado em relação ao julgamento eterno de cada pessoa em toda a humanidade. Contudo, o dia final ocorrerá de forma tão rápida e surpreendente como o assalto de um ladrão à noite, 2 Tessalonicenses 2,3, Lucas 21:34. Revestir-se de Cristo e vigiar. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Nota de rodapé 13. A melhor maneira de vigiar, literalmente em grego, manter-se alerta, a fim de que o dia do Senhor não nos sobrevenha com repentina destruição, afastamento eterno do ser humano da presença abençoadora de Deus. É mantermos nossa principal característica cristã, ser luz, pois somos filhos da luz, isto é, filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, João 8,12. Vivermos desembaraçados, sóbrios da rede mundial de pecado que cobre e entorpece o planeta. Hebreus 12:1. Vestirmos-nos com a armadura de Deus, que não se refere a apenas algumas virtudes específicas, mas a todo o fruto do Espírito Santo. Romanos 13:12, 2 Coríntios 6:7, 2 Coríntios 10:4, Gálatas 5, versículo 22, versículo 23, Efésios 6, versículo 3 até o versículo 17. Revestir-se de Cristo e vigiar. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, durmamos como os demais. Não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam
É de noite que se embebedam? Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Nota de rodapé 3. A melhor maneira de vigiar, literalmente em grego, manter-se alerta, a fim de que o dia do Senhor não vos sobrevenha com repentina destruição, afastamento eterno do ser humano e da presença abençoadora de Deus. É mantermos nossa principal característica cristã, ser luz, pois somos filhos da luz, isto é, filhos de Deus. João 1,12, João 8,12. Vivermos desembaraçados, sóbrios da rede mundial de pecado que cobre e entorpece o planeta. Hebreus 12:1. Vestirmos com a armadura de Deus, que não se refere apenas a algumas virtudes específicas, mas a todo o fruto do Espírito Santo. Romanos 13:12, 2 Coríntios 6:7, 2 Coríntios 10:4, Gálatas 5:22-23, Efésios 6, versículo 13 até o 17. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nota de rodapé 4. A expressão grega eteto não significa predestinar, como aparece em algumas versões. O termo designou está mais de acordo com o sentido original da frase e do contexto dos ensinos teológicos de Paulo. Romanos 8, versículo 29, versículo 30. A iniciativa da nossa salvação, do julgamento punitivo que ocorrerá no dia do Senhor, é o fruto do seu imenso amor manifestado em toda a sua dramaticidade e esplendor da morte e ressurreição do seu Filho por nós. Versículo 10, Romanos 5:8. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Nota de rodapé 5. Ao aceitarmos a graça da salvação, o Senhor nos abençoa com um tipo de aliança e relacionamento que nada, nem a morte poderá destruir. João 6,37. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Como manter o foco do Espírito? O fogo do Espírito. Foco? Não, fogo. Como manter o fogo do Espírito? Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima. Mais alta estima? Na mais alta estima, certo. Expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco, caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Nota de rodapé 6. Alguns cristãos de Tessalônica estavam se sentindo tomados pela ideia de que Jesus voltaria naqueles dias, a ponto de se desinteressarem de cumprir as responsabilidades básicas da vida diária, como cooperar com a família e com a igreja, estudar, trabalhar. A palavra grega aqui traduzida por sonolentos também pode ser traduzida por ociosos. Entretanto, todos devem ser encorajados com paciência e os fracos desanimados, ajudados pelos mais fortalecidos na fé. Romanos 14, versículo 1 ao 15, 1 Coríntios 8, versículo 13. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o fulgor do Espírito. Nota de rodapé 7. A falta de perdão entre os crentes. Mateus 5, do versículo 38 ao 42. Mateus 18, do versículo 21 ao 35. Romanos 12 e 17. 1 Pedro 3, 9. Da alegria íntima de ter sido salvo por Cristo. Das orações diárias. De uma atitude de gratidão a Deus, mesmo em meio às difíceis tribulações da vida. Romanos 1, versículo 9, versículo 10. Efésios 6, 18. Colossenses 1, 3.
2 Tessalonicenses 1:3, Efésios 5:20. Do aprendizado e expressão da palavra de Deus, versículo 20. Do uso dos dons espirituais em benefício do corpo de Cristo, Romanos 12:6, 1 Coríntios 12, versículo 10, versículo 28, 1 Coríntios 13:2, 1 Coríntios 14:3, Efésios 4:11. E o envolvimento com o que é pecaminoso são demonstrações claras de que o cristão está buscando o brilho, o poder do Espírito Santo em sua vida. Não perderá a salvação por isso, mas caminhará pela vida como um moribundo até que entregue novamente o controle da sua vida nas mãos do Espírito de Cristo. João 10:10. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências. Retende o que é bom. Afastai-vos de toda a forma de mal. Oração, Oração pela vida integral da igreja. Que o próprio Deus da paz os santifique integralmente. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nota JP 8. Paulo, ao fazer referência ao ser humano completo, usa as expressões gregas originais pneuma, espírito, psique, alma e soma, corpo, em analogia à visão hebraica da integralidade humana, expressada por Jesus em aramaico, ensinando que devemos amar a Deus e aos nossos semelhantes com todas as forças do nosso ser. Marcos 12:30. Aquele que vos chama, aquele que é fiel, poderoso, aquele que vos chama é fiel, e ele também o fará. Nota de rodapé 9. Paulo demonstra sua fé absoluta na onipotência e na justiça de Deus, que saberá completar a boa obra que começou na vida dos crentes em todo o universo. Gênesis 18:25, Filipenses 1:6, Números 23:19. Paulo, pedido de oração e saudação final. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com um beijo santo. Nota de rodapé 10. Beijar um ou os dois lados do rosto em sinal de humilde e respeitosa saudação era uma tradição cultural entre os povos orientais que corresponde ao nosso aperto de mãos ou abraço. A igreja não deve transformar os aspectos culturais de um povo em doutrina. Por isso, o ósculo santo, beijo no rosto, como outros costumes populares de uma nação ou região, podem ser ou não incorporados ou adaptados por outras igrejas cristãs de forma espontânea, com bom senso e sem qualquer vínculo direto com a necessária obediência aos preceitos bíblicos. Romanos 16:16, 1 Coríntios 16:20, 2 Coríntios 13:12, 1 Pedro 5:14. Encarrego-vos pelo Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. Bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos vós. Nota de rodapé 11. Paulo usa originalmente uma expressão extremamente enfática, literalmente. Intimo-vos no nome do Senhor. Vocês estão intimados, com o propósito de garantir que todos os cristãos tomem conhecimento do seu amor pela igreja e acolham suas orientações. Por isso, também, Paulo tinha o hábito de encerrar suas cartas com a interpretação de uma bênção apostólica a seus leitores, que, às vezes, era acrescida das bênçãos que nos são proporcionadas pela Trindade em ação. 2 Coríntios 13:14. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos vós. Aquele que é fiel ao único Deus. Feito Lipas para todo mundo aí. Que dia maravilhoso.
Esse é o dia que o Senhor nos fez, nele nos alegremos. Amém.